Olá, meu nome é Sandra Santos, bem-vindos! Eu estarei com vocês na aula 4 do módulo 1, O que os pais precisam saber sobre drogas? Nesta aula, você continuará a aprender sobre quais são as drogas mais usadas pelos jovens no Brasil? Quais são os principais efeitos? Vamos lá? Em terceiro lugar, os solventes e inalantes aparecem entre as substâncias mais utilizadas pelos jovens no Brasil. A prevalência é de 5,9% entre os meninos e 4,6% entre as meninas. A palavra solvente significa substância capaz de dissolver coisas, e inalante é toda substância que pode ser inalada, isto é, introduzida no organismo através da aspiração, pelo nariz ou pela boca. Em geral, todo solvente é uma substância altamente volátil, ou seja, evapora-se muito facilmente. Por esse motivo, pode ser facilmente inalado. Outra característica dos solventes ou inalantes é que muitos deles, mas não todos, são inflamáveis, quer dizer, pegam fogo facilmente. Um número enorme de produtos comerciais como esmaltes, colas, tintas, tíneres, propelentes, gasolina, removedores, vernizes e etc., contém solventes. Eles podem ser aspirados tanto involuntária, por exemplo, trabalhadores de indústria de sapatos ou de oficinas de pintura, o dia inteiro expostos ao ar contaminado por essas substâncias, quanto voluntariamente. Por exemplo, a criança de rua que cheira a cola de sapateiro, o menino que cheira em casa acetona ou esmalte, ou o estudante que cheira o corretivo Carbex, etc. Um produto muito conhecido no Brasil é o cheirinho, ou loló, também conhecido como cheirinho da loló. Trata-se de um preparado clandestino, à base de clorofórmio mais éter, utilizado somente para fins de abuso. Mas já se sabe que quando esses fabricantes não encontram uma daquelas duas substâncias, eles misturam qualquer coisa em substituição. Ainda é importante chamar a atenção para o lança-perfume. Esse nome designa inicialmente aquele líquido que vem em tubos e que se usa no carnaval, mas cada vez mais o nome lança-perfume é também utilizado para designar o cheirinho da loló. Os meninos de rua de várias capitais brasileiras já usam esses dois nomes, cheirinho e lança, para designar a mistura de clorofórmio e éter. Efeitos no cérebro. O início dos efeitos após a aspiração é bastante rápida, de segundos a minutos no máximo, e em 15 a 40 minutos já desapareceram. Assim, o usuário repete as aspirações várias vezes para que as sensações durem mais tempo. Os efeitos dos solventes vão desde uma estimulação inicial até depressão. Podem também surgir processos alucinatórios. Vários autores dizem que os efeitos dos quaisquer que sejam lembram-os do álcool. Entretanto, este não produz alucinações, fato bem descrito para os solventes. Entre os efeitos, o predominante é a depressão, principalmente a do funcionamento cerebral. De acordo com o aparecimento desses efeitos, após inalação de solventes, foram divididos em 4 fases. Primeira fase. A chamada fase de excitação, que é a desejada, pois a pessoa fica eufórica, aparentemente excitada, sentindo tonturas, tendo perturbações auditivas e visuais, mas podem também aparecer náuseas, espirros, tosse, muita salivação e as faces podem ficar avermelhadas. Segunda fase, a depressão do cérebro começa a predominar, ficando a pessoa confusa, desorientada ou com a voz meia pastosa, visão embaçada, perda do autocontrole, dor de cabeça, palidez e ela começa a ver ou ouvir coisas. Terceira fase. A depressão aprofunda-se com a redução acentuada do estado de alerta. Incoordenação ocular. A pessoa não consegue mais fixar os olhos nos objetos. Incoordenação motora com marcha vacilante. Fala engrolada, reflexos deprimidos, podendo ocorrer processos alucinatórios evidentes. Quarta fase. Depressão tardia, que pode chegar à inconsciência, queda de pressão, sonhos estranhos, podendo ainda a pessoa apresentar surtos, convulsões, ataques. Nesta fase, ocorre com frequência entre aqueles cheiradores que usam saco plástico e após um certo tempo já não conseguem afastá-lo do nariz
e assim a intoxicação torna-se muito perigosa, podendo mesmo levar ao coma e à morte. Finalmente, sabe-se que a aspiração repetida, crônica, dos solventes podem levar à destruição dos neurônios, as células cerebrais, causando lesões irreversíveis no cérebro. Além disso, as pessoas que usam solventes cronicamente apresentam-se apáticas, têm dificuldade de concentração e déficit de memória. Efeitos sobre outras partes do corpo. Os solventes tornam o coração humano mais sensível a uma substância que o nosso corpo fabrica, a adrenalina, que faz o número de batimentos cardíacos aumentar. Essa adrenalina é liberada toda vez que temos que exercer um esforço extra, como por exemplo, correr, praticar certos esportes e etc. A literatura médica já cita vários casos de morte por arritmia cardíaca, batidas irregulares do coração, principalmente de adolescentes. Efeitos tóxicos. Os solventes, quando inalados cronicamente, podem levar às lesões da medula óssea, dos rins, do fígado e dos nervos periféricos que controlam os músculos. Por exemplo, verificou-se em outros países que em fábricas de sapatos ou oficinas de pintura, os operários com o tempo acabavam por apresentar doenças renais e hepáticas. Aspectos gerais. A dependência entre aqueles que abusam cronicamente de solventes é comum, sendo os componentes psíquicos da dependência os mais evidentes, tais como o desejo de usar a substância, perda de outros interesses que não sejam o inalante. A síndrome de abstinência, embora de pouca intensidade, está presente na interrupção abrupta do uso dessas drogas, sendo comum a ansiedade, agitação, tremores, cãibras nas pernas e insônia. Dependendo da pessoa e do solvente, a tolerância instala-se ao fim de 1 a 2 meses. A maconha é a quarta droga mais usada no Brasil, com prevalência de 3,7% de uso no ano. Como podem observar, os meninos usam bem mais que as meninas. Atualmente, graças às pesquisas recentes, substâncias extraídas da maconha são reconhecidas como medicamento, em pelo menos 2 condições clínicas. Reduz ou abole náuseas e vômitos produzidas por medicamentos anti-câncer e tem efeito benéfico em alguns casos de epilepsia, doença que se caracteriza por convulsões ou ataques. Entretanto, é bom lembrar que a maconha ou as substâncias extraídas da planta têm também efeitos indesejáveis que podem ser prejudiciais. O THC, tetrahidrocannabinol, é uma substância química fabricada pela própria maconha, sendo o principal responsável pelos efeitos. Efeitos da maconha. Para um bom entendimento, é melhor dividir os efeitos que a maconha produz sobre o homem, em físicos, ação sobre o próprio corpo ou partes dele, e psíquicos, ação sobre a mente. Esses efeitos sofrerão mudanças de acordo com o tempo de uso que se considera, ou seja, os efeitos são agudos, isto é, quando decorrem apenas algumas horas após fumar, e crônicos, consequências que aparecem após o uso continuado por semanas ou meses ou até mesmo anos. Os efeitos físicos agudos são muito poucos. Os olhos ficam meio avermelhados, a boca fica seca e o coração dispara. De 60 a 80 batimentos por minuto, eles podem chegar a 120 a 140 ou até mais, o que é chamado taquicardia. Os efeitos psíquicos agudos dependerão da quantidade da maconha fumada e da sensibilidade de quem fuma. Para uma parte dessas pessoas, os efeitos são uma sensação de bem-estar acompanhada de calma e relaxamento, sentir-se menos cansada e vontade de rir, hilariedade. Para outras pessoas, os efeitos são mais para o lado desagradável. Sentem angústia, ficam aturdidas, temerosas de perder o controle mental, trêmulas, suadas, é o que comumente chamam de má viagem ou bode. Há ainda evidente perturbação na capacidade da pessoa em calcular tempo e espaço, e um prejuízo da memória e atenção. Assim, sobre a ação da maconha, a pessoa erra grosseiramente na discriminação do tempo, tendo a sensação de que se passaram horas, quando na realidade foram alguns minutos.
Um túnel com 10 metros de comprimento pode parecer ter 50 ou até mesmo 100. Quando os efeitos na memória, eles se manifestam principalmente na chamada memória a curto prazo, ou seja, aquela que nos é importante por alguns instantes. 2 exemplos verídicos ajudam a entender esse efeito. Uma telefonista de PABX em um hotel que ouvia um dado número pelo fone e no instante seguinte fazia a ligação. Quando soube a ação da maconha, não era mais capaz de lembrar-se do número que acabara de ouvir. O outro caso é de um bancário que lia em uma lista o número de um documento que tinha de retirar em um arquivo e, sob a ação da maconha, já havia esquecido o número quando chegava em frente ao arquivo. Pessoas sob esses efeitos não conseguem, ou melhor, não deveriam executar tarefas que dependem de atenção, bom senso e discernimento, pois correm o risco de prejudicar outros e a si próprio. Como exemplo disso, dirigir carro e operar máquinas potencialmente perigosas. Aumentando-se a dose ou dependendo da sensibilidade, os efeitos psíquicos agudos podem chegar até as alterações mais evidentes, com predominância de delírios e alucinações. Delírio é uma manifestação mental, pelo qual a pessoa faz um juízo errado do que vê ou ouve. Por exemplo, sob a ação da maconha, uma pessoa ouve a sirene de uma ambulância e julga que é a polícia que vem prendê-la, ou vê 2 pessoas conversando e pensa que ambas estão falando mal ou mesmo tramando um atentado contra ela. Em ambos os casos, essa mania de perseguição, delírios persecutórios, pode levar ao pânico e, consequentemente, a atitudes perigosas, como fugir pela janela, agredir como forma de defesa antecipada contra a agressão que julga estar sendo tramada. Já a alucinação é uma percepção sem objeto. Isso é, a pessoa pode ouvir a sirene da polícia ou ver 2 pessoas conversando, quando não existe nem sirene nem pessoas. As alucinações podem também ter fundo agradável ou terrificante. De fato, com o uso continuado, vários órgãos do corpo são afetados. Os pulmões são um exemplo disso. Não é difícil imaginar como ficarão esses órgãos quando passam a receber cronicamente uma fumaça que é muito irritante, dado ser proveniente de um vegetal que nem chega a ser tratado como tabaco comum. Essa irritação constante leva a problemas respiratórios, bronquites, aliás, como ocorre também com o cigarro comum. Mas o pior é que a fumaça da maconha contém alto teor de alcatrão, maior mesmo que na do cigarro comum, e nele existe uma substância chamada benzopireno, conhecido agente cancerígeno. Outro efeito físico adverso, indesejável do uso crônico da maconha, refere-se à testosterona. Esta é um hormônio masculino que, como tal, confere ao homem maior quantidade de músculos, voz mais grossa, barba e também é responsável pela fabricação de espermatozoides pelos testículos. Já existem muitas provas de que a maconha diminui em até 50 a 60% a quantidade de testosterona. Consequentemente, o homem apresenta um número bem reduzido de espermatozoides no líquido espermático. Em medicina, essa diminuição chama-se oligospermia, o que leva à infertilidade. Assim, o homem terá mais dificuldade de gerar filhos. Esse é um efeito que desaparece quando a pessoa deixa de fumar a planta. É também importante dizer que o homem não fica impotente ou perde o desejo sexual, mas apresenta esterilidade, isto é, fica incapacitado de engravidar a sua companheira. Há ainda a considerar os efeitos psíquicos crônicos produzidos pela maconha. Sabe-se que seu uso continuado interfere na capacidade de aprendizagem e memorização e pode induzir a um estado de amotivação, isto é, não sentir vontade de fazer mais nada, pois tudo fica sem graça e sem importância. Esse efeito crônico da maconha é chamado de síndrome amotivacional. Além disso, a maconha pode levar algumas pessoas a um estado de dependência, isso é, elas passam a organizar sua vida de maneira a facilitar seu vício e tudo mais perde o seu valor.